Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, nesses minutos que seguem, vamos tratar da lição de número 15, intitulada Filhos de Lares Desestruturados. Ao longo dessa lição, que aliás foi muito bem escrita pelo pastor Gessé Ferreira Bispo, ele aborda a necessidade que temos como pais, como chefes de família, de trazermos a presença do Senhor para dentro de nossos lares, focando sempre a questão do ensino da palavra de Deus em cultos, em leituras diárias, em meditações. O versículo-chave que ele destaca é o versículo de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo causa um pouco de polêmica no nosso meio. Algumas pessoas, inclusive, já vieram conversar comigo, dizendo que não entendia a tônica desse versículo, haja vista que essas pessoas ensinaram seus filhos no caminho do Senhor, etc. e tal, fazendo o possível para que o seu filho, a sua filha, estivesse nos caminhos do Senhor, e dado o momento da vida, da adolescência, juventude e tal, esse filho, essa filha simplesmente desistiu de seguir a Cristo. E essas pessoas não entendiam, né? Foram algumas pessoas ao longo dessa nossa caminhada que vieram conversar conosco abordando essa questão. E eu fiquei realmente sem saber muito o que dizer. Resolvemos pesquisar um pouco e alguns eruditos defendem a ideia que, ao invés do verbo desviar, no original seria o verbo esquecer. Então, segundo alguns eruditos, historiadores, pensadores, né, eles dizem o seguinte, que o versículo seria da seguinte forma: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não esquecerá dele. E aí, se levarmos a cabo esse versículo, entenderemos algumas questões, porque ensinar a palavra do Senhor no nosso lar, na nossa casa, é o princípio. É o princípio. Ensinar os nossos filhos no caminho em que esses devem andar é o princípio em si. Mas, infelizmente, não é o fim. Porque nós entendemos que o ser humano é livre para fazer escolhas. A questão do livre-arbítrio. Porque como muitos sabem, eu tenho uma filha, e nós, tanto eu quanto a Cristiane, ensinamos a nossa filha os caminhos do Senhor. E tentamos ser exemplo, porque o ensinar muito transcende de abrir a palavra a ler. Ela está vendo as nossas ações. Mas vamos dizer que façamos isso ao longo de nossas vidas de modo certo, orientado pelo Senhor e tal. Chegará o momento que a Belinha vai escolher. Então, o nosso dever de casa sendo feito de forma satisfatória, eu entendo que não é garantia plena de que a nossa filha continuará nos caminhos do Senhor. Cito para vocês o exemplo de Juízes, dos capítulos 14 a 16, que narra a história de Sansão. Manoá, pai de Sansão, era um homem temente ao Senhor. Recebeu o anjo do Senhor falou que ele seria pai no ano seguinte, e aí ele prepara tudo, sua esposa prepara, e o coração de Manoá e de sua esposa estava inclinado ao Senhor. Manoá e sua esposa cria Sansão nos caminhos do Senhor, mas chegou o momento da juventude de Sansão que só foi a misericórdia. E lá no final de sua vida ele lembrou dos caminhos do Senhor. Porque aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor não esqueceram dos caminhos do Senhor. Estão distantes não por esquecimento,
mas por opção. É o que eu entendo, né? Com respaldo bíblico e vivenciando o nosso dia a dia. Muitos são introduzidos no caminho do Senhor, seus pais são pessoas zelosas, mas esses jovens, esses adolescentes e tal, em dado momento eles têm a oportunidade de decidir se vão seguir ao Senhor ou não. Uma outra coisa que percebemos nessa lição é bem tangível, é a postura que realmente devemos ter enquanto chefe de família que somos, né? E a postura equilibrada, né? Estarmos atentos às demandas de nossa casa, estarmos atentos ao que o nosso cônjuge fala, porque somos observados, né? Nossos filhos nos observam. E aí não adianta a gente pregar uma coisa e viver outra. Não adianta falar, olha, se alguém tocar, se alguém ligar, né, se o telefone tocar, diz que eu não estou. Isso é grave, porque a criança sabe que você está ali, né? E a gente ensina que não pode mentir. E se ensinamos que não pode mentir e mentimos, a palavra do Senhor depõe contra nós. E as nossas próprias atitudes depõem contra aquilo que professamos, proferimos e simulamos ensinar aos nossos filhos. É uma questão muito séria que precisamos sempre estar atentos, né? Outra coisa que a lição deixa muito claro é a importância de nós suprirmos a nossa família, dando atenção à nossa família. Davi, por exemplo, teve a sua vida secular recheada de vitórias, né? Vencia guerras, reinos inimigos se rendiam, ele recebia presentes, recebia honrarias, mas Davi não foi um bom pai. Davi deixou sua família na mão e dentro dessa situação, dentro do seu mau exemplo, ele percebeu no seio de sua família incestos, né? Incesto, fratricídio, golpe de Estado, ele passou por 2 golpes de Estado, né? Era esse clima na família de Davi, um homem tão vitorioso da porta para fora de seu palácio, né? Mas da porta para dentro, Davi experimentaria uma gama de insucessos e de fracassos, né? Pastor Josué Gonçalves já dizia que nenhum sucesso compensa o fracasso da família, né? E é verdade. E para que cheguemos mais próximo àquilo que se entende ser sucesso, é necessário que estejamos atentos primeiro à palavra do Senhor. Falada, né, como diz lá em Deuteronômio, né, atada ao pescoço, devemos falar com os nossos filhos no caminho, entrando, saindo, enfim, essa palavra que devemos falar, né? Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, nos ensina aí uma série de posturas que devemos ter em relação ao ensinamento da palavra e, sobretudo, viver a palavra. E a lição aborda algumas ações que precisamos estar atentos, não é? Como, por exemplo, precisamos estar atentos à questão das regras. Existem lares que naufragam, famílias que naufragam porque simplesmente o pai não estabelece regras em relação aos seus filhos. Famílias que não se sabe quem é o pai, né? Totalmente no estilo, aquele estilo, como se diz por aí, o laissez-faire, laissez-passer, na qual faz o que se quer fazer, deixa de fazer o que se quer deixar de fazer, sem que haja uma regra estabelecida e observada, né? Percebemos isso na casa do sacerdote Eli,
com seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ele sabia o que seus filhos estavam fazendo, no entanto, ele não fora enérgico, não usou a sua autoridade de pai, não usou a sua autoridade de sacerdote, e a família naufragou. Uma outra questão que precisamos atentar é em relação ao contrário desse pai liberal. Né? Tem pai que se esforça em querer ser moderno, em querer ser liberal, deixa tudo acontecer. O contrário dessa atitude é o pai autoritário. O pai autoritário não tem diálogo com os filhos. O pai autoritário, ele simplesmente manda e o filho obedece, como que se fosse um general. E lares que são inseridos nesse contexto, os filhos têm uma dificuldade muito grande de ver a pessoa de Deus como um amigo. Muitos não conseguem ver Deus como um amigo porque o pai é aquele cara opressor. E aí essa criança, esse adolescente faz ligação entre o pai terreno e o pai do céu, e na primeira oportunidade que se tem, vai se livrar tanto do pai da terra quanto do pai do céu. Também não é assim. O Senhor nos chama para que tenhamos equilíbrio, né, em todas as coisas. Uma outra coisa que nós pais precisamos estar atentos em relação aos nossos filhos é a questão da nossa estabilidade conjugal. Um casamento instável, ele tende a trazer instabilidade para os filhos, incertezas, inseguranças, fraquezas de caráter e coisas, né, dessa natureza. A população carcerária, em especial a população carcerária brasileira, quem já fez evangelismo com essa clientela sabe perfeitamente do que eu estou falando. Um grande quantitativo de presidiários, de internos, né, um dia já frequentaram igrejas. Por que será, né? Por que será que isso acontece ainda? Por que será que tantos ex-evangélicos estão hoje em dia atrás das grades? Provavelmente porque o lar não teve regras bem estabelecidas, ou o autoritarismo do pai falou muito alto, né? ou o casamento era muito instável, ou simplesmente, em menor das parcelas, a pessoa simplesmente, como nós já falamos anteriormente, simplesmente optou em seguir para outro caminho. Mas o princípio da palavra precisa ser pregado por nós e vivido por nós, né? Um outro detalhe que não deveria ser detalhe: nós muitas vezes terceirizamos o cuidado com os nossos filhos. A gente pega o filho, né? A Bíblia fica na estante a semana inteira, a gente simplesmente pega os nossos filhos e levamos para a igreja e entregamos nas mãos dos professores de EBD, entendendo que os professores de EBD precisarão explicar para os nossos filhos, ensinar os nossos filhos e tal. E entregamos esses mesmos filhos ao pastor de nossa casa, de nossa igreja, como que se o pastor tivesse a responsabilidade matricial em relação aos nossos filhos. Não tem. A igreja é um complemento daquilo que fazemos em nossa casa, em nosso lar. As tias, os professores de EBD, das escolinhas, eles precisam complementar aquilo que nós já começamos. É isso que precisamos entender como pais. Eu não estou dizendo isso como pastor, não. Estou dizendo como pai. Eu, na qualidade de pai, eu preciso ser o sacerdote da minha casa, do meu lar, da minha esposa e da minha filha. As professoras da escola bíblica dominical, bem como o nosso pastor, os nossos pastores, complementam aquilo que, a rigor, eu deveria fazer em casa, né? Ou eu devo fazer em casa, a fim de que tenhamos lares estruturados na palavra do Senhor, a fim de que tenhamos
lares edificados verdadeiramente nos caminhos do Senhor, é necessário que estejamos atentos, investamos nosso tempo no cuidado com as nossas famílias. Investindo tempo e orações no cuidado com a nossa família, com a nossa casa. Cuidando daqueles que o Senhor nos confiou. No mais, que Deus a todos nos abençoe. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz.